A paz do Senhor a todos meus irmãos e irmãs de Face. Feliz Ano Novo a todos. Eu sou o pastor Geraldo, estou aqui mais uma vez fazendo este vídeo, que é o vídeo número 10, onde vamos fazer novas ligações com o versículo 27 e 28 do livro de Hebreus, capítulo 9. Estamos iniciando esse vídeo também com um pouco de tristeza, né? Devido às festas de Natal e fim de ano, muitas famílias foram destruídas, né? Por acidentes, principalmente acidente de carro. Então, muitas famílias estão tristes, estão enlutadas, né? Eu presto minhas condolências às famílias que estão sofrendo pela perda de parentes. Glórias a Deus. Porque esses excessos acontecem porque o homem ainda não se decidiu prestar atenção na Bíblia. Mas aqui na palavra de Deus, logo no livro de Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 2, Lucas explica o verdadeiro significado do Natal. E como as pessoas não costumam obedecer a palavra de Deus no Natal, a euforia continua do Natal até o Ano Novo. Aí muitos perdem o controle e terminam encontrando a morte. Mas Lucas explica o significado do Natal. Jesus, ele nasceu em uma estrebaria, porque ele não encontrou alojamento nas estalagens. Não o abrigaram a ele, a José e a Maria. E Jesus, quando nasceu na estrebaria, ele deitou-se numa manjedoura. Ele foi deitar numa manjedoura. E foi enrolado em faixa de pano. Ou seja, o que Deus quer transmitir com essa mensagem para nós e para toda a humanidade? Ele quer transmitir que no nascimento de Jesus Cristo, o que é mais importante é Deus. Na vida do homem, o que é mais importante é Deus. E por o homem, no dia do nascimento de Jesus Cristo, ao invés de ficar buscando a presença de Deus, procura sair para o mundo para comemorar, aí acontecem essas desgraças. Mas se a pessoa tirar o Natal para fazer reverência ao seu Salvador, a coisa muda. Ficar em oração, ficar em meditação, ficar louvando a Deus, ficar agradecendo a Deus, aí ele vai encontrar paz. Amém? Então, a maior causa dessa desgraça que atinge as famílias é por não prestarem atenção à palavra de Deus. Glórias a Deus. Mas eu quero fazer uma oração por todas as famílias que foram atingidas por essa desgraça. Uma oração simples que está aqui no livro de Números, capítulo 6, a partir do versículo 22, que Deus pediu para Moisés ensinar a Arão a fazer essa oração para o povo de Israel encontrar a paz. É assim a oração. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão
meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Amém? Os filhos de Israel são todos aqueles que aceitam a Deus e a Jesus Cristo. Passam a fazer parte da família de Israel. Então eu peço que a bênção dessa oração atinja o coração de todos aqueles que sofreram no Natal e Ano Novo. Amém? Glórias a Deus. Hoje eu quero retornar ao assunto do vídeo 9, que fica em Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28. Eu vou ler novamente. E, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois do juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez, para levar o pecado de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Glórias a Deus. Então, eu já expliquei no versículo 9 o significado deste. Eu já expliquei no vídeo 9 o significado deste versículo 27. E, como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois do juízo. Por quê? Porque quando o homem morre, ele não morre uma segunda vez. Ele permanece vivo, porque a sua alma permanece viva. O seu espírito permanece vivo. Ele permanece sendo a mesma pessoa, com o mesmo pensamento, mesmos sentimentos, mesma personalidade, mesma culpa, mesmos pecados. Razão pela qual ele vai ao julgamento. Porque não teria lógica alguém ir ao julgamento estando morto. Não. Para ir ao julgamento tem que estar consciente. Ele vai ao julgamento para ser atribuído as culpas deles aqui na terra, pelos atos que ele fez na terra. E ele vai para um certo lugar de merecimento. E lá ele fica até se arrepender. Porque um dia ele se arrepende. Se ele se arrepender, Deus o tira de lá. Porque esse é o propósito de Deus, é salvar o perdido. Deus não tem prazer na perdição eterna do pecador. Não. O amor de Deus é tão profundo, tão intenso, que ele alcança até o inferno. É isso que nós vamos ver na passagem a seguir. Nós vamos ver na passagem a seguir. Que fica em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Aqui nós vamos ver a veracidade do que eu falei. Lá no versículo 27 de Hebreus 9. Versículo 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificando, na verdade, na carne, mas vivificações pelo Espírito. Mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Ou seja, o apóstolo Pedro está dizendo aqui que após a morte de Jesus Cristo, que não morreu, como já falei no vídeo anterior, Jesus Cristo morreu, mas permaneceu vivo. Por isso que ele ressuscitou. E nesse intervalo, antes de ele ressuscitar, ele foi aos abismos, aos infernos. E lá ele pregou o evangelho da salvação para os perdidos no inferno. E aqui ele explica
no versículo 20 ele explica para quem ele pregou. Os quais, os perdidos, em outro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperaram nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8, a família de Noé, almas se salvaram pela água. Então, desde a época do dilúvio, aqueles rebeldes que não deram ouvido à palavra, à exortação de Noé, que pregava pelo Espírito de Cristo, foi o Espírito de Cristo que pregou a eles através de Noé. E agora, depois da morte de Jesus Cristo, o Espírito dele foi ao encontro dos perdidos no inferno, que estavam lá desde a época de Noé, os rebeldes. Por causa de quê? Por causa do amor infinito de Deus, que quer salvar a todos, não só aos homens aqui na terra, mas às almas perdidas no inferno também. Amém? Glórias a Deus. E mais aqui embaixo, já no capítulo 4, versículo 5, vou ler a partir do 1, para ter um entendimento melhor. Capítulo 4, versículo 1. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne, já cessou do pecado. Para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que, no tempo passado da vida, fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abominações em idolatrias. E acho estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque, por isto, foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fosse julgado segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus no Espírito. Então veja essa maravilha aqui de ensinamento para nós. O Evangelho foi pregado no inferno por Jesus Cristo, para que os espíritos, as almas que lá estavam, fossem julgadas segundo os mortos. O que significa? Que Deus não quer somente a salvação dos que estão aqui na terra, ele quer a salvação também dos que estão perdidos no inferno. Por isso que Cristo foi lá e levou a palavra de salvação para todos, principalmente para aqueles que estavam lá desde Noé. Desde Noé. É muito tempo. Quanto tempo faz dilúvio? Os cientistas estão estudando aí para descobrir o dilúvio, que época que fez, daqui há 6.000 anos atrás, não sei quanto também, não sei, não. Isso para mim não tem importância. Glória a Deus. O que tem importância, que eu quero falar hoje para meus irmãos e minhas irmãs, o que todos precisam saber, porque não se ensinam nas igrejas, isso que eu vou falar. Nas igrejas, as pregações são mais emocionais, para cativar os fiéis, para a igreja crescer. Porque cada qual quer ter a maior igreja do mundo.
Cada qual quer ser o maior do mundo. E eu digo que isto é espírito de Satanás. Querer ser o maior do mundo, querer ter a maior igreja do mundo. É espírito de Satanás. E assim, as igrejas estão levando muitas almas ao inferno. Ao invés de salvá-las, estão levando muitas almas ao inferno. Porque não estão ensinando o arrependimento. Não estão ensinando o perdão de Deus. Não estão ensinando a salvação. A grande maioria das mensagens da igreja de hoje são mensagens emocionais. Para que as pessoas fiquem emocionadas e assim fiquem motivadas a procurar a prosperidade financeira, a riqueza, porque assim também as igrejas vão ter o seu lucro. Mas aquilo que realmente é importante para a salvação das pessoas não se ensina. Não se fala isso que eu vou falar agora nas igrejas. Em canto nenhum, em parte nenhuma do mundo. O fato é o seguinte: tanto o apóstolo Pedro, aqui em Pedro, segundo Pedro, ele fala, e Moisés também fala, no Salmo 90, que um dia, 1000 anos aqui na Terra, 1000 anos aqui na Terra, 1000 dos nossos anos aqui na Terra, corresponde a um dia dos nossos dias lá no céu. Ou seja, quando se passam 1000 anos aqui na Terra, no céu se passaram um dia dos nossos dias. Por causa da relatividade do tempo. Por causa da diferença de vibração. Isso aí o cientista Albert Einstein já deu uma introdução sobre isso, na teoria da relatividade. Relatividade do tempo. Então, aqui na Terra, quando se passam 1000 anos, no céu foi um dia. E o inverso é verdadeiro. O inverso é verdadeiro. Quando aqui na Terra se passa um dia, no inferno se passaram 1000 anos. Se uma pessoa morreu ontem, hoje se passou um dia, e ela foi ao inferno, para ela lá, ela tem a noção, a percepção que já se passou 1000 anos e ela já está 1000 anos sofrendo lá. 1000 anos de terra. É por isso que se diz que lá no inferno, entrou lá, nunca mais sai. É por causa dessa relatividade do tempo. A minha avó já sabia disso. A minha avó era muito sabida, muito sábia, a minha avó. Ela reunia as crianças à noite, lá no interior, na frente da casa dela, para doutrinar as crianças, evangelizar. Ela dizia: meus filhos, as crianças que não obedecem aos pais, a criança que chama palavrões, a criança que mata passarinhos, quando morrerem, vão para o inferno. Ela dizia para as crianças. E lá no inferno, ela dizia, lá no inferno, tem um relógio que fica batendo sempre as primeiras palavras. O relógio dizia: para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Porque essa é a cultura
que se tem de que lá no inferno a vida lá é eterna, nunca se acaba, por causa dessa relatividade do tempo. Um ano aqui um dia aqui na Terra são 1000 anos no inferno. Ou seja, a pessoa tem aqui na Terra um tempo médio de vida de 70 anos. Quer dizer, já é muito sofrimento, muita dificuldade na Terra. Agora, já imaginou, a pessoa morre e vai para o inferno. E quando passar 70 anos que ela morreu, multiplique vezes 1000. Quanto tempo vai ser? Vezes 1000 para cada dia. Vamos simplificar. Se ela morreu há 30 dias e foi para o inferno, lá no inferno ela já está há 30.000 anos de sofrimento, na percepção dela. Ou seja, de sede, de fome e de dor. É o que se sente no inferno. Porque aqui na Terra você pode satisfazer todas as suas necessidades. Pode beber água, tem água abundância, no inferno não tem. Pode comer, se tiver dinheiro, come o que quer. Se for rico, vai tomar o seu uísque lá na França, uísque de $1 milhão. Faz o que quer aqui na Terra. Porque tem livre-arbítrio. Mas lá não existe livre-arbítrio. Eu já falei isso. Lá no inferno, a alma perde todo o seu livre-arbítrio. Não existe livre-arbítrio lá. Tá bem? Então, esta passagem que eu li prova que as almas estavam lá no abismo, presas no abismo, desde o tempo de Noé. Isso prova o quê? Que a alma não morre. É mais uma prova do que diz o versículo 27 de Hebreus 9. A pessoa morre uma vez. Por quê? Porque permanece viva. Então elas estavam lá, desde a época de Noé, de acordo com o tempo do inferno, há muitos milhões de anos. Se houve o dilúvio há 6.000 anos, 6.000 vezes 1.000, 6 milhões de anos. Elas estavam no inferno sofrendo há 6 milhões de anos. Então você acha que quando Jesus Cristo passou por lá, muitas não se arrependeram? Eu creio que muitas se arrependeram. Porque 6 milhões de anos sofrendo no inferno é tempo suficiente para a pessoa se arrepender. Então, é isto que a pessoa que hoje está aqui na Terra, vamos usar uma palavra bem usada por todos, a pessoa que está aqui hoje na Terra, bacana. A palavra bem comum usada por todos. Está bacana. Ela tem tudo, consegue tudo que ela quer, mas também ela pode fazer tudo. Tem facilidade para roubar, tem facilidade para matar, tem facilidade para desviar dinheiro dos cofres públicos através da corrupção, tem facilidade para viajar, atender todas as suas necessidades, é marido de uma esposa, mas tem muitas amantes, se for homem. Se for mulher, é esposa de um marido, mas tem muitas amantes.
porque tem liberdade para fazer tudo. Mas preste bem atenção. A realidade depois da morte é dura e cruel. Estou falando com certeza. Para isso, Deus me deu o dom de revelação, o dom de fé, o dom de certeza, o dom de razão. Para lhe falar essas coisas com coragem. Que nunca eu ouvi ninguém falar. Eu já andei por todas as igrejas, todas as denominações que existem. E nunca ouvi isso. Nunca ninguém me falou isso. Só a minha avó que me falou. Minha avó me falou. E lá no inferno tem um relógio que diz para sempre, para sempre, para sempre. Mas nem escolas, nem igrejas dizem isso. Por que eu digo escolas? Porque a escola tem a obrigação de oferecer educação espiritual também. Para a infância. Para a criança. Para quando elas forem adultas, não terem o mau caráter que esses aí têm. Esses que estão sendo presos porque assaltaram os cofres públicos da nação. Porque não tiveram educação cristã. Ninguém falou de Deus, de Jesus. Ninguém falou do inferno para elas. A educação tem que ser verdadeira. Glórias a Deus. Então, irmãos, esta é a mensagem de hoje. No próximo vídeo, eu já vou fazer a ligação deste mesmo versículo 27 de Hebreus 9 com alguns versículos de Gênesis capítulo 2 e Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2. Nós vamos ver uma tremenda realidade, uma tremenda comprovação de tudo isso que eu estou falando. Por que a alma vive depois da morte? Porque a alma é uma coisa, espírito é outra coisa. Deus criou o nosso espírito e depois criou a nossa alma. Ele criou. Mas depois ele formou na terra. Ele criou no céu. Depois formou na terra. É diferente. Houve muito tempo se passaram. Milhares ou até milhões de anos. Entre a criação, no mundo divino, e a formação na terra. Isso também nunca vi ser ensinado. Nunca vi. Deus criou o nosso espírito no mundo divino, da substância do espírito dele, e formou o nosso corpo na terra, dos elementos da terra. E entre a criação e a formação, houve muitos milhares ou milhões de anos. Isso significa que nós vivéramos no passado, no mundo divino e espiritual, muitos milhões de anos, antes de sermos formados na Terra. Isso aí tem muito significado para nós, que eu vou explicar no próximo vídeo. Amém? Glória a Deus. Mas hoje, o que eu quero deixar bem enfatizado é esta realidade de que a alma da pessoa que morre, quando vai para o inferno, ela vive lá, ela continua sendo a mesma pessoa.
ela sente dor, fome, sede, e o sofrimento realmente é um tormento. Não é como o sofrimento da terra. E isto as pessoas precisam saber. Elas precisam ser ensinadas e alertadas sobre isso. Porque muitos estão brincando com a vida. Com a sua vida espiritual. E o exemplo que nós temos, um grande exemplo que nós temos é esse. Dos rebeldes do tempo de Noé. Na época de Jesus Cristo, eles estavam lá sofrendo. Vivos, sofrendo. Glórias a Deus. Amém, irmãos? Então, eu quero orar, fazer uma oração em nome de Jesus Cristo. Pedindo por todos. Porque Deus, Ele quer salvar todos. Deus quer salvar todos os homens. Mas os homens não querem, muitos homens não querem essa salvação, que é gratuita. Mas, quando eles se convencerem da realidade do inferno, eles poderão até querer a salvação, aqui na terra ainda. Glórias a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te agradeço por esta palavra que o Senhor me deu para transmitir aos teus filhos. Usa, Senhor, esta palavra para tocar de muitos para ti, Senhor, para que cumpra a tua promessa de salvação para todos. Em nome de Jesus Cristo. Ajuda teus filhos, Senhor, ser propício a todos eles, meu Deus. Estende, Senhor, a tua poderosa mão de proteção sobre toda a nossa nação. Protege nossa nação em nome de Jesus Cristo. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Amém.